Jesus era judeu. Sim. Por que que o mundo não seguiu majoritariamente o judaísmo e seguiu o cristianismo? Ou o cristianismo não, o catolicismo, né? Tá. Então vamos lá. Jesus, Eu não sei se é polêmica essa pergunta. ele é o É interessante, eu Messias. também Não, ela é sei, interessante. Eu também não sei. Não, e ela faz Tá. total sentido. Tá. Faz total Sim. sentido. Não é uma pergunta. bom, que bom. leiga. Não, Que faz mas total Todo mundo sentido. sabe que Jesus era judeu, isso é um fato. Não, isso Por que não faz segue o total judaísmo? sentido. É. Então, assim, o judaísmo é a religião que nasce e vai ser ali apregoada e seguida pelo povo de Israel. Aqueles hebreus que foram escravos no Egito, que atravessaram, que chegaram a Jericó, que estabeleceram morada, que foram governados por Saul, por Davi, né, por Salomão, esse povo. E que mais tarde será exilado, no chamado exílio da Babilônia. Nesse período de exílio, eles têm fé em Deus, mas ainda não têm uma religião pré-estabelecida. E aqui tem um detalhe. Monoteísmo é o nome que se dá para os seguidores de um único Deus. Sim. Tá? Enquanto politeísta é aquele que acredita em Mais vários um. deuses. Né? E aqui um detalhe interessante. O povo da Bíblia nem sempre foi monoteísta. Tá? Isso aqui é um assunto bem teológico. Então, se tem cristão na audiência aí, se segura e não conta isso para sua avó, por favor. Tá? Então, assim, o povo da Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, ele não é totalmente monoteísta. Tanto é que tem salmos que diz assim: Adonai, para não dizer o nome de Deus, né, o tetragrama sagrado, Adonai, na assembleia dos deuses, tu és o maior. O que está implícito nessa frase? Existem vários e você é o maior. Eu creio em Adonai porque você é o maior. Tá? Então esse é um ponto interessante, para a gente entender como que o judaísmo vai sendo formado, esse povo que vai abraçar o judaísmo. E aí no período do exílio, que eles são dominados ali pelos babilônios, os babilônios misturam os povos. Daí a Torre de Babel. O que é o texto lá de Gênesis da Torre de Babel? Eles querem construir um prédio para chegar até as nuvens e tocar Deus. E aí o que diz a narrativa? Que Deus confundiu as línguas e ali teriam nascido os idiomas para que eles não se entendessem mais e eles não conseguissem levar. Sim. E por que eles... Torre de Babel e as línguas? Porque esse era um modelo de domínio dos babilônios. Então pegavam diferentes povos e misturavam. Era uma forma de enfraquecer. E aí Israel falou, a gente está exilado, o que pode nos unir? A fé. A fé vai unir o povo de Israel ali exilado na Babilônia. Né? Então, os babilônios vêm e dominam o povo de Israel, as tribos e tal, enfim. E aí começa a deportar, leva as lideranças, leva os sacerdotes e tal, etc. Não, essa é a narrativa, não significa que é um texto histórico, né? Calma, João, calma. E aí, o que acontece? Nesse período, a religião vai ganhar força. Nós temos um autor bíblico, um livro de Esdras na Bíblia, no Antigo Testamento. Você, batista, com certeza sabe. Eu sei Você de, sabe, eu sei né? de cor todos os livros da Bíblia. Mentira. Na musiquinha ou Na raça? musiquinha, mas eu falo sem musiquinha. musiquinha. Eu sei todos, até os Tem uma antigos. música pra isso? Tem. Tá, pode concluir. E aí, o que acontece? Esdras vai ser tido como o fundador, como o organizador da religião judaica. Né? Então, nesse período ali do exílio e tal, as bases vão sendo lançadas, e aí nós temos Esdras como grande organizador e tal, e aí nasce o judaísmo. Tá? Então, o judaísmo, ele nasce para manter unido o povo que está ali exilado, está passando por aquele perrengue. Beleza. Os profetas começam a apontar para o Messias, então o judaísmo espera o Messias. Há de vir o Messias. E o Messias vai redimir Israel. Porque a gente foi surrado, a gente foi humilhado, o Messias vai redimir Israel. Porque depois dos babilônios, vieram os gregos, depois vai vir os persas com Ciro, vai libertar. E depois vem os romanos, e passa a dominar de novo Israel. Então é a religião que faz com que eles se mantenham fortes, e eles falam, Deus vai intervir, e vai intervir através do Messias. Aí o Senhor, Deus Pai, envia o Messias, que é Jesus. Só que, como diz o mesmo texto, ele vai ser rejeitado por muitos dos seus. Então, muitos dos judeus não acreditaram em Jesus.
mas porque o judaísmo já estava dividido naquele período. São vários grupos. O judaísmo não é organizado de maneira única, como os cristãos hoje. Sim, sim. Então, os fariseus, saduceus, os essênios, todos zelotas, todos esses são grupos religiosos dentro do judaísmo. Aham. Então, Vertentes do judaísmo. não entendi. Vertentes do judaísmo. Vertentes do judaísmo, exatamente. Aí, olha que detalhe interessante. Judas vai ser chamado de um zelota. Ele é reconhecido como um zelota. O que pregava os zelotas? Eu já te dou a palavra, que isso aqui é muito interessante. O que pregava os zelotas? Eles acreditavam que o Messias seria um líder político. Então, quando Deus mandar o Messias vai chegar e vai... Aí, Lucas capítulo 2, o cântico atribuído a Maria, destronará os poderosos. Isso é um canto de influência zelota. O Messias vai ser aquele que vai derrubar as lideranças. E os apóstolos tinham isso em mente, inclusive Pedro. Por isso que quando os soldados romanos chegam para capturar Jesus, Pedro saca a espada e fere Malco. Porque na cabeça de Pedro, Jesus deve ser esse líder político e agora eu não sei como, nós somos apenas 12, mas a gente vai acabar com esses caras na porrada. Aí Jesus simplesmente fala, guarda a bainha. Uma ducha de água fria em Pedro. Judas era zelota, só que ele logo ganhou, provavelmente ele logo ganhou, a Bíblia vai chamar isso, né? O diabo tinha entrado no coração de Judas, mas se a gente fizer uma leitura mais histórica, ou sociológica, enfim, Judas já tinha ganhado que Jesus não era o Messias político. Ele olhou para Jesus e falou, a gente não vai arrumar nada de briga com esse homem, esse homem que parte pão, que transforma água em vinho, esse homem não... Né? Ele ganhou que Jesus não ia ser essa liderança política, e também por isso que ele entrega. E aí entra o julgamento de Jesus. Por que Barrabás? Barrabás não é um bandido. Não, pera. Barrabás é um agitador. Tá lá no texto bíblico. Como assim ele não era um bandido? Não é um bandido, ele é um agitador. Minha vida toda achei que era ele um bandido. lidera motins. Ele era um ladrão. Não, ele é um amotinador do povo. Ele causava. E ele causando era uma ameaça a quem? O Império Romano. Quem prendeu ele foi o Império Romano. Então, quando chega diante dos judeus e fala assim, Jesus ou Barrabás? O grupo que espera o Messias político fala, esse Jesus aí já se entregou. Tá totalmente entregue aí, tá abandonado. Esse Barrabás que é vida louca, talvez ele dê alguma coisa. Aí por isso que eles falam, Barrabás. Soltem Barrabás. Entendeu? Aí você já tá entendendo... Por que parte do judaísmo, então, não acolheu a mensagem de Jesus? Mas não foram todos. Muitos judeus acolheram a mensagem de Jesus e passaram a segui-lo até que vem o evento pascal. Morte, né? E a ressurreição. E a ressurreição, quem testemunhou aquilo de perto, passa a seguir, dá testemunho. E tiveram aqueles que não acompanharam a ressurreição e vão tentar manchar a história da ressurreição.